Olá, amigos e amigas da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho a presença muito especial de Bassilele Malomalo. Ele é nascido no Congo, professor aqui no Brasil, especialista em filosofia africana. Eu queria agradecer demais a presença dele aqui. Vou passar a palavra para ele mesmo fazer uma apresentação da sua trajetória, da sua experiência acadêmica, né? E também falar um pouco da pesquisa, dos temas de pesquisa, para a gente conhecê-lo um pouco melhor. Muito obrigado, Vassilele, por aceitar participar aqui. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Caio Soto, e parabéns pelo grande trabalho, né, sobre a filosofia, e especialmente também contemplar a filosofia africana, que já é uma área consolidada no continente africano, e aqui no Brasil estamos no processo de consolidar essa área. E agradecer a Renato Nogueira, que é esse amigo, esse irmão, dentro da academia e na luta dos movimentos sociais, geralmente com o nosso grupo, né, de pesquisadores negros e negras ligados à área de filosofia. Como já foi dito, eu sou Bassilele Malomalo, venho da República Democrática do Congo, cheguei no Brasil entre 98, transitei entre São Paulo, onde morei mais ou menos 14 anos, e depois, quando ingressei através do concurso público na Universidade de Integração Internacional da Filosofia Afro-Brasileira, a Unilab, me mudei para Ceará, 2012. Depois, em 2016, me mudei para Bahia, onde nós temos um campo da Unilab em São Francisco do Conde. Então, eu transito entre Salvador e o Recôncavo Baiano. Do ponto de vista da minha formação, né, a minha primeira graduação, que se dá no Congo, é na área de filosofia africana. Depois, vim fazer a segunda graduação aqui no Brasil, de teologia, e o meu doutorado em sociologia. A filosofia africana chega a mim, primeiramente, pelas grandes vivências. Depois eu vou explicar isso aí, porque até eu pertenço da corrente da filosofia africana, ou até a filosofia mundial, onde nós apostamos na pluriversalidade, o que significa que existe filosofia onde há seres humanos que se colocaram a pensar a sua realidade, e a África, como berço da humanidade, aponta para esse lugar onde emerge o pensar humano, em relação à realidade que cercava esses nossos avós. Chega através das tradições, das culturas, né, que a gente tem. A segunda experiência vai no ensino médio. Eu sou de uma geração dos anos 70. No ensino médio, ainda quando eu estudava, estou nos anos 80, o Congo, que vai pegar a sua independência nos anos 60, logo, o processo da descolonização africana se encaminha também à descolonização cultural, no campo da educação também, onde se reinventa um novo currículo africano, e no meu caso temos um currículo congolês. Esse currículo confronta o eurocentrismo que imperava na formação da juventude africana e a minha geração, no caso do meu país e outros países como Senegal, Tanzânia e os outros, nós tivemos a reforma na educação. Por isso estou dizendo, já no ensino médio, esse meu contato com a filosofia africana vai se dar nesse período, onde, ao mesmo tempo, estudo alguns filósofos ocidentais, por exemplo, Sartre, Gabriel Marcel, chega muito cedo para a gente, mas também nós temos uma literatura filosófica africana e congolesa que chega para a gente. Entre outros, Mudimbe, que o pessoal conhece, Cheikh Anta Diop chega no ensino médio, Chamale Ngantumba, que é o filósofo que eu vou estudar na minha graduação, já chegou. Aí, essa curiosidade
E meu ensino médio, né? Acho que na época aqui no Brasil dizia que, você se deve lembrar, né? Havia uma formação que a gente chama de humanidades, né? Alguns estudavam humanidades com foco no grego e no latim. No meu caso, o foco, né? Eu tinha disciplinas básicas, que era o latim, o francês, inglês como segunda língua e a literatura. A literatura. Então, através disso aí que havia também uma disciplina chamada disciplina de filosofia, que no último ano do que a gente chama aqui do ensino médio, eu cheguei a entrar em contato com esses filósofos. Aí, quando fui fazer a graduação, que foi no seminário dos padres, eu ali também foi a minha base filosófica, o Instituto Superior de Filosofia de Mujmai. Ali, o currículo, sim, nosso currículo é um currículo que vai dialogar especialmente com as reformas que eu já apontei, mas nós temos 12 grandes centros no Congo, a Universidade de Lubumbashi, onde a nossa grande professora Ieda, brasileira aqui da Bahia, estudou a linguística lá, e a Universidade de Kinshasa. Lubumbashi é a capital econômica do Congo, e Kinshasa é a capital política. Lá tem duas grandes universidades, você tem também a Universidade de Kisangani e outras que viram depois. Então, Lubumbashi é muito importante, porque é a região onde nós temos o Placide Tempels, o missionário Tempels, que vai escrever a obra chamada de Filosofia Banto. Isso aí marcou e revolucionou o grande debate filosófico no continente africano. E esse debate chega também na Universidade de Kinshasa, que também vai ser o polo de grande debate, mas também a gente não pode esquecer a Universidade Católica do Congo, ou do Zaire, né, na época, que é outro grande centro de formação da filosofia. Por ser a minha formação no âmbito do instituto religioso, então, a Faculdade Católica do Zaire, ele ditava nossos currículos. Então, a gente se inspirava. E recebíamos muitos professores que vinham da Faculdade Católica ou mesmo da Universidade de Kinshasa para a nossa formação. Aí fiz um curso de 3 anos. Rapidamente aqui para contar, é um currículo, como já diz, descolonizado, mas ao mesmo tempo um currículo intercultural, porque não se tratava de rejeitar os teóricos europeus, a gente aproximava, procurava entender eles, mas também tínhamos matérias próprias voltadas para a filosofia africana. Ou as disciplinas eram misturadas um pouquinho. Posso pegar o caso, por exemplo, quando tínhamos a disciplina da metafísica, metafísica 1, metafísica 2. Então, dentro da metafísica, você vai ter os conteúdos, se eu estudo Platão, eu estudo Aristóteles, mas nós chegávamos a estudar uma metafísica africana, metafísica banto, ou de alguns povos, Bakongo, outros povos. Então, nesse período, por exemplo, era indispensável. A gente precisava ler, por exemplo, Alexis Kagame, outros autores que indagavam na questão da metafísica. Mas outras disciplinas também particulares, que é uma disciplina como filosofia africana, que aparecia também, e alguns assuntos vou abordar no outro bloco. Aí acabou a minha graduação, recebi essa formação, que é de base. Me mudei para o Brasil em 98. Resumindo a história, a minha trajetória é interdisciplinar, tanto nos estudos teológicos, ou no mestrado da ciência da religião, ou do doutorado em sociologia. Especialmente vou puxar o meu doutorado. Eu indaguei no campo da sociologia, mas logo apareceu os desafios, porque a gente entende que o intelectual ele deve responder, né, à realidade que está na frente. Então, a questão do racismo brasileiro, a pobreza que afeta a população negra, tudo isso aí sempre me incomodava. A tal ponto que a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, é uma resposta às questões
a relação entre o multiculturalismo e as políticas de ações afirmativas. Multiculturalismo, desenvolvimento e política de ações afirmativas. Agora, quando eu trago o tema especialmente do desenvolvimento, os teóricos que vão me dar o subsídio no primeiro momento é a literatura sobre a filosofia do desenvolvimento africano, que eu já tinha na época da minha primeira formação. Eu trago esse teórico, junto com outros teóricos que eu vou descobrir também aqui na América Latina, para dar conta desse tema que eu tinha, que já falei, sobre repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento da população negra no Brasil, as ações afirmativas no período de 95 até, acho, 2010, da minha pesquisa. Então, basicamente, isso aí, a minha formação e a minha trajetória. Tá certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Como você já está no Brasil há algum tempo, a gente teve em 2003, né, uma lei que entrou em vigor, né, sobre a obrigatoriedade do ensino de filosofia, história da África e dos povos indígenas aqui no Brasil, né? E isso foi um marco, né, para o nosso país, né, em todos os níveis de ensino. De lá para cá, e tomando também como exemplo o que acontecia antes, você observa que isso já teve um impacto, uma expansão no campo de estudos em filosofia africana aqui no nosso país? Olha, a avaliação que nós temos, né, em relação ao impacto da Lei 10.639 ou a Lei 11.645, né? A primeira de 2013, outra depois seguiu no outro período, para colocar no nosso currículo nacional brasileiro a história e cultura africana e afro-brasileira, a história e cultura indígena, pela segunda lei. A gente avalia que os impactos não foram como nós estávamos esperando. Né? Mas também não dá como a gente negar que isso mudou um pouquinho o quadro. Isso provocou uma discussão. Né? No que a minha especialidade sobre as questões da população negra, o que a gente percebeu? A gente, como nós, temos tendência de trabalhar numa perspectiva mais interdisciplinar, né? No grande campo chamado estudos africanos, outros textos eu chamo de novos estudos africanos, ou estudos africana, pegando aqui o conceito de Molefe Assange, a gente percebe que algumas áreas, né, tivemos avanço como de literatura, a história da África, né? E hoje a filosofia começou a se afirmar um pouquinho. A filosofia começou a se afirmar. Estou falando da filosofia africana. Né? Mas eu, na minha avaliação, vejo que a filosofia avançou um pouquinho, não muito não. Mas quando eu comparo, por exemplo, a filosofia com a sociologia, acho que a filosofia africana até se firmado mais. Quando eu comparo a filosofia africana com uma área como relações internacionais, eu vejo que a filosofia se afirmou. Mas quais são os parâmetros, né, para a gente dizer que aquela área, a partir dessa lei, se consolida? Primeiro, são os concursos que se abriram, né? São concursos. Quando você olha a área de história, literatura, nós tivemos bastante concursos, coisa que não necessariamente a gente acompanhou na área de filosofia. Isso significa, quando você começa a abrir concursos, porque você tem uma demanda, no que sentido? De ter profissionais que vão atender às disciplinas específicas que vão surgindo. Então, a área de filosofia no Brasil reagiu de forma tímida em relação à implementação da lei, porque as faculdades, as universidades, os institutos, os cursos de filosofia deveriam criar disciplina, chamada de disciplina de filosofia africana, ou filosofia indígena. Poderia ser até uma disciplina. Mas a gente tem visto que isso é pouco. Se tem algum lugar, talvez são disciplinas optativas. Por isso, estou dizendo que a minha avaliação é que o impacto foi
foi tímido. Mas agora, nas poucas experiências que a gente tem, nós podemos apontar alguns avanços, né? Mas antes de apontar esses avanços, eu diria o seguinte: quando os intelectuais negros e negras, os ativistas negros e negras do país exigiram a implementação dessa lei, o nosso objetivo é mexer com as estruturas acadêmicas que produzem os conhecimentos. Porque o modelo posto é um modelo eurocêntrico. Tem que rever tudo. Se o modelo ele é eurocêntrico, quer dizer, ele corresponde a um paradigma. E esse paradigma que a gente sabe que já esgotou, com todos os seus problemas. Então, esse modelo estrutura as universidades, estrutura as disciplinas, né, estrutura de nossas posturas, né, de estar dentro das universidades. Então, essa revolução epistemológica, aqui pegando Kuhn, revolução paradigmática não se deu, como a gente esperava. Senão, são ações que são muito tímidas. Uma pessoa fazendo aqui, uma pessoa fazendo acolá. Professores com boa vontade, né? Assim que estou querendo dizer. O último ponto que vou levantar, se houve avanço um pouquinho, quando a gente olha, o que eu vejo, eu nasci, por exemplo, no meio da Associação de Filósofos no Brasil, como isso está se dando, acompanho um pouco a associação, o que a gente percebe, os intelectuais negros e negras, temos a associação chamada Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, né? A ABPN. Aí nós temos uma área de conhecimento que é de filosofia africana. Aí tem um grupo que tem se articulado muito bem, e esse grupo vem produzindo muitas coisas muito novas. Eu acho que todas as perspectivas do Brasil devem acompanhar o que esses intelectuais vêm fazendo, porque esse grupo está construindo a história da filosofia africana no Brasil. Bom, pessoalmente, eu já tive a oportunidade de, quando eu trabalhei numa faculdade lá, uma universidade de São Paulo, antes de mudar para cá, eu cheguei a dar aula, fui contratado como professor de História da África, mas eu transitava em cursos de licenciaturas, transitava em Pedagogia, Artes Visuais, em Filosofia, em História. Então, naquela ocasião, eu dava uma aula para alunos de Filosofia, mas a disciplina chamava-se História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Aliás, chamava-se História e Cultura Afro-Brasileira. Através dessa disciplina, como o meu público era um público de futuro filósofo, eu conseguia trazer alguns conteúdos, né, que eu tinha da minha trajetória para esses estudantes, para apontar um caminho do novo filosofar. Isso que eu tenho procurado fazer. Na Unilab, aí é o último ponto aqui, na Unilab, nossa universidade é muito parecido com a Unila, é parecido com o FABC, são novas universidades que nasceram com outro paradigma. Né? Quando nós chegamos aí, nós não temos ainda o curso de filosofia, mas no nosso curso chamado de bacharelado interdisciplinar humanidade, nós tínhamos componentes, né, curriculares de filosofia. Quando a gente chegou, aquela disciplina era quase uma filosofia grega, porque se dizia que a filosofia começou na Grécia, assim por diante. Quando a gente chegou, diz, não, vamos rediscutir, porque historicamente isso aí não bate, conforme o que está sendo discutido no mundo. Você colocar a filosofia na Grécia, isso aí é uma enganação. Então, a gente repensou os conteúdos, recolocando a filosofia na sua origem, onde merecia, que é o continente africano, e a gente tem bastante texto bem antigo e aponta o Egito como esse espaço onde nós temos o texto filosófico. Então, essas aí são algumas experiências e a minha avaliação em relação à lei. Uhum. Certo. Professor, deixa eu pegar um gancho aqui do último trecho da sua resposta, que é sobre a antiguidade. Essa revisão histórica e crítica da origem grega da filosofia, queria que você falasse um pouco mais sobre isso e qual seria o
O que isso modificaria, né, reconstruindo essa história, mostrando uma outra origem não helênica, né, da filosofia, e sim africana e egípcia, como que isso afeta o que é a filosofia hoje, a imagem que se tem da filosofia contemporânea? Essa questão, ele nos remete, diga o seguinte, porque a filosofia é muito interessante, demonstra posições. Há um grupo, o grupo em que eu pertenço, que pensa nesse pluriversalidade. Significa que existem filosofias, não há filosofia. Você vai ter outro grupo que acha que a filosofia é especialmente uma filosofia acadêmica, né? O que se produz na academia, do modelo que a gente conhece. Né? Aí, esse segundo grupo, geralmente se reporta à civilização grega, indo lá nos pré-socráticos, né? Passando pelo Sócrates, outros aí, né? Como a gente conhece. Então, vai colocar lá na Grécia. Depois, essa perspectiva diria que a Grécia, né? Ou a civilização grego-romana seria na base do pensar filosófico ocidental. É uma linha, só que essa linha não se sustenta. Isso se ensinou há muito tempo. Então, por exemplo, o Hegel é um dos responsáveis. O Hegel ele vai contar, né, nas suas obras, por exemplo, quando ele vai falar do grande espírito, que vai, de vez em quando, se manifestar em civilizações, se já foi no Oriente, naquele período que ele está escrevendo, o grande espírito estaria na Europa. Esse grande espírito que vai mobilizar a razão. Falou até de outros territórios do mundo, mas ele vai dizer mais ou menos o grande espírito vai até o Egito. Mas ele não vai reconhecer a existência de uma história no continente africano que ele não conhecia, né? Aliás, ele pensa como se o Egito não tivesse presente, não fizesse parte do continente africano. Que de uma forma ignorante, eles ligam isso aí com o Oriente Médio, que não tem nada a ver. Né? Bom, essa é uma perspectiva. Até alguns filósofos africanos, eles vão entrar naquilo lá. Para defender uma filosofia como esse exercício da razão, para você pensar, mas nos moldes acadêmicos. Ok. Você tem outro grupo, que eu já disse, eu faço parte também desse grupo. A gente entende que há filosofia onde tem seres humanos. No momento que esses seres humanos começam a pensar a sua realidade, aí eles estão a filosofar. Portanto, há filosofias. Qual é a consequência dessa perspectiva, desse paradigma aqui? A gente percebe, a partir da historiografia, a África é vista como berço da humanidade. Então, todo o nosso processo de hominização, ele se dá no continente africano. Nossa passagem do Homo erectus, Homo faber, até Homo sapiens, no continente africano. Bom, claro que isso é lógico, a gente perceber, nós ocupamos o Vale do Homo, estou quase na região da Etiópia, mas ocupamos o Nilo que vai até Congo, e temos muitas descobertas hoje, muito cedo, esses nossos avós, né? Aí estou falando de uma antiguidade africana, né? Esses nossos avós ancestrais, que ocupam o Vale do Nilo, não somente expressa seu sentimento, seu pensar, através de arte rupestre, mas também nós temos outros vestígios, né, históricos, de gráficos de matemática. O famoso osso de Xangô, na região do Congo.
que aponta alguns cálculos muito cedo. Outros vestígios que nós temos na região da África do Sul, muito cedo nós já temos um raciocínio geométricos que aparece. Isso é bem anterior até anterior mesmo, bem na antiguidade. Agora, em outros lugares que a gente vai perceber, especialmente na região entre o Egito, né? Tem que pensar entre Núbia, que é o Sudão atual, né? Onde também nossos avós vão ocupar esse território. Depois eles vão migrar para onde a gente conhece como egípcio. Aí nós temos vários textos, não é? Escritos, né? De filosofia. Para a gente perceber isso, bastaria ler o Cheikh Anta Diop, ler os escritos de Teofilo Benga sobre a recomposição desse processo. Então, nesse sentido, além de apontarmos os textos escritos, né, através do Egito Antigo, que alguns chamam de hieróglifo, a oralidade também, ele é um registro, né, dessas filosofias. A oralidade que é um instrumento que faz parte muito dessas culturas africanas. Aí, especialmente, acho que, como já apontei aqui, o texto do professor Teofilo Benga, a gente poderia trazer os outros que reconhecem também o valor da oralidade, né? No sentido também de resgate dessas filosofias. Então, esse aí que a gente sabe. E aí, o professor Teofilo Benga, seguindo a escola de Cheikh Anta Diop, eles estão na escola chamando de Egiptologia Africana, certo? Aí nós hoje sabemos que muitos filósofos gregos, eles vinham das escolas africanas. Mesmo o Platão, ele mesmo chega lá, Pitágoras, né? Todos esses autores aí, eles se vêm nas escolas egípcias e leva para lá. A gente percebe até medicina grega, a geometria grega, e o pensar, ele tem muito a ver. A gente pode pegar o Heráclito também. Por exemplo, a filosofia do movimento de Heráclito, aquilo lá representa muito a filosofia do movimento africano. A filosofia do movimento, onde tudo é processual. Tudo é processo. O ser não é parado. Aí, acho que a gente pode se fundamentar nos escritos do professor Chamali Ngantumba para mostrar aquilo lá. Quando o professor Teofilo Benga, começou a investigar e a ver aquilo lá, ele percebe que houve todo um plágio mesmo, desses autores gregos que vinham para aprender na África, mas ele não citava seus mestres. Então, isso se apagou. E aí, ao longo do tempo, quando o mundo conhecido como Ocidente, ele se depara com a filosofia grega, se apropria disso aí, mas também acha que a história começa na Grécia, não vai até a fonte africana. Essas fontes africanas foram silenciadas, e como diria o professor Cheikh Anta Diop, houve toda uma falsificação dessa história. Mas isso também vai ter muito a ver com o período que a gente conhece quando a Europa, né, especialmente entra num processo de colonizar outros povos. Esse imperialismo não ia aceitar, como dizer, nós estamos escravizando esses africanos, como diríamos o que esses povos aí inventaram a filosofia. Isso não era aceitável. Tanto no período da escravidão, como no período da colonização que se deu no século XIX. Então, era muito difícil para essa elite europeia aceitar aquilo lá. Aí, a filosofia ocidental, como nós que somos do Sul, os povos do Sul sabem, ele vai se fundamentar na sua dimensão mais universalista, querendo se afirmar e negar outras propostas. Essas são as diferenças que tem. E hoje, nas universidades africanas, nós resgatamos esse passado, essa história da filosofia, é isso que se ensina. Agora, quando a gente fala isso, é somente dizer que essa aí é a história da nossa antiguidade. Nós herdamos temos essa herança africana,
poderíamos aqui até conversar em termos de migrações, quando esses avós que ocupavam o Vale do Nilo, depois fizeram suas migrações, tanto para o Oriente Médio, chegando para a Europa, depois de viajar para o que a gente conhece como América do Norte, alguns deles chegam até América do Sul, não é? Todo esse processo ali, quando os grupos humanos vão ocupando territórios, tem uma herança africana, mas também tem adaptações, né, dentro das suas localidades. Então, esses novos lugares também vai proporcionar a cada grupo humano, cada povo, o seu jeito de filosofar, o jeito de inventar a sua cultura. Por isso, aí sim, a gente respeita as particularidades. A nossa maneira de ver não quer dizer que tem que impor um modelo de filosofia. O que estamos querendo dizer é preciso reconhecer outras formas de filosofar. Mesmo no que a gente chama de cultura popular, nas tradições tem um filosofar. E esse filosofar aí não necessariamente é um filosofar acadêmico. O filosofar popular, ele é um filosofar, digamos assim, que antecede a academia. Porque as instituições acadêmicas nasceram ontem. Essa aí é a maneira que a gente vê. Certo. Professor, eu queria fazer uma pergunta agora também sobre as relações que a filosofia estabelece com outras formas de conhecimento, e especificamente com a religião. A gente vê que nos manuais, na forma como é ensinado, né, questão da filosofia grega, ela teria nascido numa tensão com os mitos, né? Então seria uma forma de se emancipar de uma narrativa mítica e poética, né, do mundo que a filosofia grega teria nascido. No entanto, ainda hoje existem filósofos ocidentais, europeus e não só, que recorrem às narrativas míticas, né? Que, por exemplo, Albert Camus, né, que é um filósofo africano que foi para a Europa, escrevia em francês, né? Sísifo, ele se refere, né? Adorno se refere a Ulisses. Enfim, eu poderia citar aqui milhares de outros que se referem à mitologia grega, né? Como que a filosofia de matriz africana se relaciona com os mitos africanos ou não? E como é que se estabelece esse paralelo, essa relação entre a filosofia e a mitologia nas filosofias de matriz africana, que, claro, são plurais, são muitas também, mas só para a gente ter, para quem estiver assistindo, ter uma ideia de como funciona isso. A questão é o seguinte, como posso dizer isso aí? O meu professor, chamado Gantumba, ele tem um texto chamado Mito do Mito. O mito do mito é a filosofia ocidental, que desde que se coloca para negar os mitos, né? Nasceu da negação do mito. Desmitologização. Mas em si também é um outro mito. Porque todo discurso é metafísico. Bom, tudo bem, alguém vai dizer, mas espera aí. Tem perspectiva filosófica que se pauta na ciência moderna para se afirmar. Mas nem todas as coisas que a filosofia afirma, tudo é científico. O pensar, não é? Então, essa é a questão do mito do mito. Se, por exemplo, eu vou fazer uma reflexão da filosofia, uma reflexão sobre a morte, eu não tenho os instrumentos científicos, no sentido de uma ciência da natureza, para colocar a morte dentro do laboratório para ver matematicamente como funciona. Então, estamos ainda no campo do mito. Mas agora, mito é importante, porque mito é existencial. Ele aponta outro aspecto da vida que engloba a vida, ou vamos dizer, engloba outra parte do ser, que também é o ser. O nascer ou morrer compõe o ser. O que a gente chama de Ubuntu, né? Ser sendo. O que Ntumba vai chamar da realidade processual
global multiforme. O biso de Lingara significa nós cósmico. E que eu estou querendo falar do objeto da filosofia. Se a filosofia estuda ser, estudo, esse real pode ser concreto, a gente pode analisar esse real no laboratório, mas tem parte do real que escapa ao laboratório. Mesmo os cientistas, né? Eles mesmo dentro do laboratório, o discurso elaborado sobre os fenômenos naturais, também não dá como colocar esse discurso dentro do laboratório, para você perceber. Então, o mito do mito. Agora, a questão é, a filosofia ocidental, vamos falar da filosofia grega, diz que vai negar o mito, começar a fazer aquele esforço. O Sócrates diz, vamos colocar o homem no centro. Bom, se voltamos nos pré-socráticos, para filosofar, para procurar o que está na origem de todas as coisas, é o ar, é a água, assim por diante, cada um vai jogando, conforme está observando. Depois o Sócrates diz, vamos colocar o homem no centro para a gente filosofar. Aí, quando nós chegamos dentro do mundo que a gente conhece como Europa hoje, vamos lá pegar especialmente o período de o que a gente conhece como Renascimento, esse processo, né, do Renascimento para a modernidade ocidental, passando pela Revolução Industrial, Revolução Francesa, esse bojo aí, desse período da modernidade. O que vem à tona, um dos elementos é a negação do quê? Negação da religião, por exemplo. Negação do mito. Para você colocar o chamado a ciência no meio. Então, o cientificismo no meio. Como se a ciência pudesse resolver todas as coisas. Então, a Europa ela mesmo entrou num buraco que ele não sabe como sair. Aí o Marcus, como chama ele? Marcus. Herbert Marcus. Não sei como que em português você pronuncia, desse jeito que... Marcuse, sim. Marcuse, né? Marcuse a gente chama em francês. Marcuse. Uhum. Aí o homem unidimensional, tecnológico, nos levou aonde? Em toda a crise. Perca de sentido. A gente está vendo hoje aqui, até hoje com o coronavírus, estamos vendo que, e veja que o que estou dizendo aqui, o cientificismo, capitalismo se inspira dele, neoliberalismo vai se inspirar dele, o chamado desenvolvimento predatório se inspira dele, o extrativismo, colonialismo, racismo, uma postura anti-natureza, anti-ecologia, tudo veio desse paradigma aí. Porque eles diziam, né? Vamos matar a Deus, vamos matar os mitos, vamos confiar na razão. Só que a realidade, que é processual, que é total, que é multiforme, é mais do que razão. É mais do que razão. Aí o que eu estou querendo dizer? Alguns autores, né? Aí você apontou para nós, Caio Souto, alguns autores. Mas tem também Heidegger, que vai recorrer à poesia. Deve ter outros autores. Quando você pega a poesia, eu acho que a poesia, alguns acham que a poesia não tem um valor. Aí na sua pergunta já adianto, talvez a gente pode voltar a conversar. Entre outras coisas que eu estou fazendo ultimamente, que eu fiz ultimamente, do ponto de vista de uma filosofia africana, mas produzida aqui no Brasil, é fazer o meu diálogo com o poema de Solange Trindade, chamado Macumba. Aí eu faço uma discussão sobre macumba, desmacumbização e macumbização. Mas eu parto do poema. Mas também nos meus textos eu reconheço o valor filosófico do poema de Solange Trindade.
quem escreve poema sabe do que eu estou dizendo. Além da inspiração, às vezes você dorme à noite, você recebe uma inspiração. Às vezes é intuição. Mas também quando você vai arrumar para rimar, às vezes não é a intuição que vem, mas é a sua razão. Significa o quê? Para você fazer um poema, por exemplo, você pode precisar tanto da razão como do que alguns vão chamar de sentimento, da emoção. Então, o ser humano, ele é tudo isso aí. Ele é emoção, ele é razão. Ele é tudo. Bom, aí voltando, esse aí que aconteceu, uma linha no Ocidente valorizou a razão, que Boaventura de Souza Santos chama da razão indolente, que Herbert Marcuse aponta como essa razão nos leva à construção de um homem unidimensional. Ou tem também algumas críticas, né, de Jürgen Habermas em relação a essa razão instrumental. Esse aí que aponta. Agora, Basilele, mas isso como você coloca na filosofia africana? Nós temos alguns teóricos africanos, muito filósofos africanos, da linha do como chama, uma filosofia racional. Aqui eu citaria, por exemplo, um Tunji. Um Tunji, ele acha que a filosofia é um apanágio, é um território das pessoas que foram formadas na academia. Então, ele defende uma filosofia profissional. Vai dizer, a filosofia africana é conjunto de textos escritos por filósofos africanos e avaliados por eles. Mas quando você vai muito longe para verificar, você vai ver que esse filósofo africano que ele está dizendo aí são aqueles que foram na academia. Quem não é da academia não pode avaliar o pensar filosófico do que passou na academia. É uma linha. Mas agora, você vai ter também outras linhas, mas uma das linhas da filosofia africana, que é a filosofia cultural. Essa filosofia cultural, um dos elementos é aquilo que eu já tinha citado. É uma aposta na pluriversalidade. Por exemplo, quando eu aposto naquilo lá, eu entendo que o conjunto de texto filosófico não é somente textos escritos. Então, eu caio de novo no positivismo, né? Por exemplo, a história positivista, uma filosofia positivista, que valoriza somente texto escrito, que valoriza somente a academia. Aí, quando eu vou numa linha chamada da filosofia cultural no continente africano, o grupo do Ntunji vai criticar, chamar isso aí de etnofilosofia. Etnofilosofia. E outras palavras, mais ou menos filosofia. Mas é uma enganação, o Ntunji. Ou alguns filósofos da racionalidade. Por que estou dizendo que é uma enganação? Ele se engana a acusar quem aposta numa filosofia cultural. É uma enganação. O ser humano, ele não é somente razão, ele também é sentimento. Nós não temos somente os registros escritos, mas a oralidade também, oralidade é parte. Eu também posso encontrar uma filosofia numa pintura, numa obra de arte. Eu posso encontrar uma filosofia também na religiosidade. Aí, se você me permitir, ainda vou desdobrar para também lançar a minha crítica em relação a esse campo da religiosidade. Então, dentro dessa filosofia cultural, como estou dizendo, você amplia a realidade. Não é somente a razão. Para quem acompanha uma discussão muito no quadro do Brasil, eu trago a obra do professor Maurice Audrey, O Pensar Nago. O Pensar Nago. Aí, uma das discussões que ele faz nessa obra é apontar que a filosofia ocidental opera, como eu já disse, nessa dimensão mais da racionalidade, enquanto outras filosofias valorizam outro topoi, como diria Boaventura, né?
outros lugares. Que seria, por exemplo, a emoção, a experiência, o experimentar, as vivências ali que passa essa filosofia. Aí ele vai reconhecer que dentro dos terreiros, os terreiros são territórios que têm toda uma filosofia, e essas filosofias que vão conduzir os corpos negros, né, ou brancos que frequentam esse espaço. Você tem uma filosofia de samba. Aliás, nós escrevemos o livro, né, que foi o professor, nosso amigo Rony, professor Rony, o filósofo Rony, da Universidade Federal do Sul da Bahia, qual, ele nos convidou para compor uma obra sobre filosofia e religiosidade, mas também houve outra obra sobre filosofia e filosofia e samba, por exemplo. Porque ali também você encontra elementos. Agora, permita-me, alguém vai dizer, mas você está viajando. Agora, o que pode ser de diferença? Eu reconheço, por exemplo, que tem uma filosofia no samba, pode ter uma filosofia nos terreiros, no mundo religioso, a depender, mas também eu tomo algumas distâncias, a dizer o quê? Reconheça que todos os espaços onde tem seres humanos, a gente consegue pensar e refletir. Como já disse, eu considero a peça poética de Solano Trindade uma obra filosófica. Agora, os espaços, especialmente religiosos, têm outra lógica. Que, por exemplo, digamos assim, talvez isso no mundo de samba ou no mundo de poesia seria diferente. A religiosidade, até certo ponto, para se manter, ela precisa de tradições. E a depender, ter tradições que não querem trazer autocrítica para si. Mas a gente pode abrir outro bloco a respeito. Mas agora, em relação à filosofia cultural, no contexto africano, pegando o gancho do professor Chamale Ngantumba, ele vai dizer o seguinte, o que eu chamo nas minhas obras, né, de bibliotecas africanas, continentais e afrodiaspóricas. Quais são essas bibliotecas? É a cultura africana, a cultura negra. É ali que o filósofo pode ir, pegar seus objetos, seus temas, encontrar seus sujeitos para filosofar. Agora, quando eu vou, por exemplo, nas bibliotecas africanas, no caso, a Biblioteca Afro-Brasileira, eu encontrei a peça chamada Macumba, de Solano Trindade. A obra de Solano Trindade é a filosofia da primeira instância. É a filosofia de Solano Trindade posta nessa obra. Agora, eu, Basilele, chegaria a fazer a hermenêutica do segundo grau sobre essa filosofia de Solano Trindade. Do meu modo, do meu jeito. É uma filosofia de Macumba, de Basilele, em diálogo com Solano Trindade. Aí sim, como já falei, tem textos que eu escrevi a respeito. Então, para o filósofo, a gente não fala que não há nenhum objeto estranho à filosofia. Se esse aqui é o princípio, então tudo é oportunidade para filosofar. Mas agora, a religião, muitas vezes, não se deixa introduzir a dimensão da autocrítica. Aí a gente pode conversar a respeito. Por favor, se quiser, para a gente encaminhar para uma consideração final, gostaria muito de ouvi-lo sobre isso, sobre esse esse que às vezes a religião possui, de não se abrir a uma crítica filosófica ou qualquer outro tipo de crítica que tente deslocar ela do seu próprio fazer, né, das suas próprias práticas, tradições. Eu posso até me enganar, mas no que eu acredito, aqui coloco o meu pensar, eu trago aqui, por exemplo, o professor Bilolo Mubengi, outro filósofo congolês, da linha da egiptologia e da escola que nós chamamos de filosofia cultural. Ele vai dizer o seguinte, nos alerta. Essa separação entre religião e filosofia é coisa do... Porque quando nós pegamos os textos do Egito,
muitos textos africanos, indígenas, você encontra a filosofia misturada com os mitos. Essa é a maneira de ser. Em outras palavras, tem povos que não separam o que é religião, o que é o secular, o que é profano, o que é religião. Tudo está misturado. Quando a gente pega, hoje não temos o tempo, poderia ler os textos aqui. Quando a gente pega o texto, por exemplo, os egípcios, né, um texto chamado sobre o pré-existente, significa antes do ser, tem o não ser. Aí outros textos vão identificar ele como Nun. Alguns vão dizer que esse Nun é água abissal. É o abismo. Bom, tudo bem. Estamos ainda no Egito. Mas a partir desse aí que aí tem todo um processo, né, uma dimensão processual. A partir desse não ser que as divinidades vão nascer, as plantas, as árvores, as estrelas, o tempo, o espaço, seres humanos, a terra, tudo é processual. Mas nós estamos lidando com textos que são sagrados e filosóficos. Então, ele já nos alerta, o professor Bilolo, que não tem separação. Maurice Sodré, quando ele traga o pensar Nagô, ele disse que tem um filosofar dentro dos terreiros. Então, essa filosofia, que alguns nós chamamos de sagacidade, há uma sabedoria. Filosofia aqui não é para você sentar e começar a imaginar, mas são acúmulo de conhecimento ancestral que se passa de geração em geração, que nos leva a ter uma conduta, um certo comportamento. Como conduzir o nosso existir. Como nos situar, até porque na filosofia africana a realidade, né, é estar com. O ser é estar com a natureza, estar com as divindades, estar com os bantu, outros seres humanos. Tudo bem, até lá está tudo ok. Mas agora, quando essas dimensões a gente entende que podem se misturar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu caso. Eu venho a trabalhar com essas duas linhas de filosofia, tanto do Ubuntu ou Bisoité. Bisoité do professor Chamale Kantumba, Ubuntu me inspira muito em Ramosé. Aí, o que a gente tem trazido? A filosofia do Bisoidade de Chamale Kantumba, Biso significa nós cósmico. Se o mundo é uma teia, a comunidade dos bantu, de seres humanos, só tem sentido na sua conexão com a comunidade sagrado ancestral, com a comunidade universo-natureza. Isso tem consequências éticas e políticas. Ou se nós vamos na perspectiva do Ubuntu, a realidade é um ser sendo Ubu, Ntu, que é a força, Ntu é a força, mas Ubu é um prefixo que mostra que o Ntu, que é a força, está sempre em movimento e que vai se concretizar nas realidades particulares, que são as coisas que existem, o tempo, o espaço e a modalidade. Aí também aponta uma visão, que a gente chama de cosmovisão, do que toda a realidade está conectada, tudo é interdependente. Isso nos leva a uma consciência cósmica da realidade. Quando a gente estuda essa filosofia, não é somente exercício da razão. Ele tem que penetrar o coração. Ele tem que penetrar o agir. Porque muitos povos africanos dizem que nós pensamos com o coração. Essa é a consequência da filosofia africana.
Ele não é somente alguma coisa que você estuda para estudar, é racional, racional. Eu sei muito, eu sou homem de razão. Aí a gente sempre lembra. O Homo sapiens sapiens, ele também é o Homo de consciência. Ele também é criador de valor. Se ele é demens, mas ele também é o ser de valores. Então a filosofia africana procura ir nesse sentido, na perspectiva da filosofia indígena, na perspectiva da filosofia orientais. Não dá como se eu estudo a filosofia, estudar a filosofia é para melhorar a mim mesmo como pessoa e melhorar o ambiente que me rodeia. Esse é o entendimento que temos da filosofia. Por que fiz toda essa viagem? Para deixar muito claro no que terreno eu estou viajando. Mas agora, essa concepção do mundo, essa cosmovisão, percepção do mundo, as academias se apoderarão. Por exemplo, numa linha. Ou também existe no dia a dia, ou as instituições chamadas de igreja, de religião, tal, se acapara dessa realidade e domestica aquilo lá. Quando domestica aquilo lá, vira tradições. Então, o que é tradição? Você não pode questionar. Não estou querendo dizer que dentro da tradição, de todas as tradições, não tem a crítica. Mas quando as tradições são indicadas pelas instituições, aí mora o perigo. Porque aí não é permitido a dúvida. Mas quando as tradições elas estão fora de instituições que são dogmáticas, as tradições fluem. As tradições apontam o caminho. É o caminho emancipatório. Por isso estou falando do perigo perigo da religião. Religião institucional, dogmática. Mas quando eu disse, as filosofias africanas tendem a nos levar para uma postura ética. Significa o quê? A maneira de estar no mundo com os outros. O sagrado ancestral com o universo, natureza, com outras pessoas, seres humanos. Esse é o que eu chamo do grande Ntu. Ntu significa força vital. Vida. É a vida plena, que representa o real. Então, qual a diferença? Estou querendo dizer o seguinte. Embarcar no mundo da filosofia pode ser uma filosofia acadêmica ou não acadêmica. Porque você vai concordar comigo, Caio. Se você vai na galera de samba, a galera discute, não tem dogma dentro do samba. Ou não? Quando estamos aí tomando cervejinha, rola dúvida, rola questionamento. Coisa que, muitas vezes, veja aí, as igrejas não vão deixar, instituições religiosas não permitem você fazer esse exercício de questionar. A filosofia pode ter, digamos assim, a aproximação com outras formas de saber, digamos assim, no processo de produzir conhecimento, de procurar organizar a vida de pessoas. Mas o grande salto da filosofia é a crítica e a autocrítica. No momento em que um sujeito deixar de questionar as coisas e de questionar a si, aí não é filosofia não, vira religião, vira qualquer outra coisa. Isso vale tanto para a filosofia africana como outras filosofias. No momento que perder aspecto da crítica e da autocrítica, aí você entrou no dogmatismo e as coisas morrem. Essa é a maneira como eu concebo as coisas. Tá certo. Professor Bacileiro Malo, agradeço muito você compartilhar aqui com a gente sua forma de ver a filosofia, de ver o mundo. Eu queria abrir para você fazer suas considerações finais, por favor. Ok. Bom, primeiramente, gratidão, né, professor Caio Soto, agradecer ao professor Renato Nogueira também, que indicou para que eu possa compartilhar. Como eu já disse, nesse ponto final, né, nós estamos no contexto do mundo da pandemia. Nós estamos, muitos de nós perdendo parentes, Brasil passando por problema.
continente africano com seus problemas, a Europa com seus problemas, o mundo com seus problemas. A gente, como filósofa, nos cabe proporcionar reflexões, mas reflexões que levam para a vida. Porque a filosofia africana, pelo menos aquela que eu pratico, ultimamente tenho escrito sobre a filosofia do Ntu. Ntu significa vida, mas a vida plena, que é o conceito egípcio, quase Ntó. Isso me pautando no professor Bilolo, que daria a palavra ontologia, se você olhar muito bem. Ontologia grega, que vem dessa palavra aí. Então, vamos nos conectar com a natureza, com o sagrado, com outras pessoas, né? Vivenciar a filosofia, na nossa perspectiva, nos leva também a uma dimensão mais da espiritualidade, no sentido a vivenciar o nosso espírito e corporeidade para a emancipação. Essa é a palavra que eu tenho para que o Brasil, esse país marcado por uma diversidade enorme, possa se reconciliar consigo mesmo e, quiçá, apontar para o mundo um caminho. Gratidão, professor Caio. Gratidão é minha, professor Marcelo. Foi muito realmente produtivo ouvi-lo. Espero que essa sua voz ecoe aí pelos que chegarem a assistir esse vídeo. Eu agradeço também àqueles que estão assistindo. E muito obrigado. Então, fiquem atentos aí às próximas conversações filosóficas.